Pronto, irmãos. Então, o tema de hoje é abertura e regularização de igrejas. Nós vamos iniciar conhecendo um pouco da natureza jurídica da igreja e depois conhecendo os ritos que envolvem essa abertura e essa regularização ou registro. Então, é conteúdo para a gente estudar em 2 encontros. A gente não vai finalizar tudo no encontro de hoje aqui. Então, vai ficar para o próximo encontro, tá certo? Vou compartilhar a tela e vou estar também interrompendo o compartilhamento e voltando para essa sala aqui para a gente poder estar conversando aqui, tá bom? Todo o material já está na plataforma, como eu disse, então fiquem tranquilos. Inclusive, tem mais informações lá do que talvez a gente vá transmitir aqui. Deixa eu minimizar. Pronto, está aqui administração eclesiástica. Esse é o tema de hoje, abertura e regularização de igrejas. A gente vai tentar, primeiro, entender a natureza jurídica e depois entender todo esse processo que envolve a abertura, o registro, a regularização, tá bom? E se tratando de natureza jurídica da igreja, a gente tem que mergulhar um pouquinho na legislação. A gente já disse aqui que não é o nosso campo, nós não temos formação na área de direito, mas isso não quer dizer que não estejamos aptos para tratar destes assuntos aqui, tá bom? É só uma questão de preparo. E aí a gente inicia dizendo o seguinte, olha, segundo a legislação, se vocês forem pesquisar, vocês verão que as igrejas, elas são vistas como organizações religiosas. E aí guardem essa expressão organização, tá bom? É uma organização religiosa e essa organização, ela pertence a um grupo que é denominado de terceiro setor. E aí a gente traz essa ilustração aí para vocês poderem entender como esses setores da sociedade, e aí não são propriamente setores econômicos, embora a economia passe por essas esferas aqui, mas são setores da sociedade, a maneira com a qual a sociedade vem se organizando. Então, nós temos listado aí pelo menos 3 destes setores, né? É o primeiro, o segundo e o terceiro setor, essa esfera mais abaixo aí, que é exatamente neste terceiro setor que a gente encontra as organizações religiosas. O primeiro setor representa aí o Estado, é o Estado propriamente dito. Envolve a administração pública estatal. Já o segundo setor já é mercado em si. E aí, quando a gente fala em mercado, a gente não está falando só comércio, não, né? A gente está falando atividade econômica, empresarial, de uma maneira geral. E, por último, o terceiro setor, que engloba as atividades que não têm finalidade lucrativa. Então, a igreja está inserida nesse terceiro setor, que reúne essas entidades que não têm finalidade de obtenção de lucro nas atividades que desempenham. Então, toda e qualquer entidade, organização que não tem essa finalidade pode ser classificado, inserida aqui neste campo do terceiro setor. Então, um é o terceiro setor, tem finalidade de lucro. Voltando aqui na esfera, o segundo setor tem a finalidade de lucro, e já o setor aqui ao lado, que é a administração pública, né? Que é o setor... Professor, Fala, meu irmão. nesse terceiro setor aí, onde a gente engloba a igreja, sindicato, associações e tal, a cooperativa, ela tem a finalidade de cooperar os seus cooperadores, né? Mas ela tem uma finalidade ali para obter algum ganho, né? Ela vai se enquadrar nessa ou não do mercado? Aí a gente, como a gente está falando, foi boa a sua pergunta, porque a gente está tratando aqui de setores da sociedade, né? A maneira como eles se organizam, então, a organização social. A gente não está tratando de setor econômico propriamente dito, mas essas entidades, elas seriam entidades, teriam caráter misto, elas têm uma representação mista, ou seja, elas estão com um pé no terceiro e outro pé no segundo setor. Então, elas estão nessa transição. Então, há, de certa forma, eu não sei se eu consigo, vocês conseguem visualizar aí, uma intersecção entre segundo, terceiro, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, ou seja, porque permite exatamente isso que você acabou de ver.
Se você vê aí essa esfera onde aparece o mercado, você vê que ela pega um pouco da esfera, ela passa pouco pela esfera do terceiro setor também. Ou seja, a gente encontra situações como essa que você mencionou, que seria uma situação atípica, mas é uma entidade de uma economia mista, que ela pode ser tanto pública quanto também privada, né? Tem tanto interesse público de garantia de bem-estar, de serviço, mas também o interesse lucrativo. Então, é possível digamos, essa mistura, né? Como, por exemplo, o Banco do Nordeste, que é um banco de economia mista, tem uma parte estatal, tem uma parte privada. Então, uma parte explora um setor, outra parte explora outro. Então, a gente teria mais o ponto de intersecção entre o Estado e o mercado, entre o primeiro e o segundo. Então, é possível haver essa mistura, o que implica dizer que não é algo totalmente puro, é terceiro setor puro, ou seja, só engloba isso aqui, mas não, existem algumas misturas. Eu vou até interromper esse compartilhamento, porque eu acho que a sua pergunta foi bem interessante aqui. Então, a gente tem essa questão, deu para vocês verem lá na figura, né? Há momentos em que existe uma figura, essa aqui, está pequenininha aqui, existe, vocês vão ver, né? São 3 esferas, mas elas não estão separadas. Você vê que elas vão se juntando, elas vão se tocando e uma acaba introduzindo, entrando no campo da outra de alguma maneira, né? A terceira vem ali por baixo também, se engancha um pouco ali na primeira e na segunda. Então, permite essa questão. Então, Existe uma a gente interseção entre elas, né, professor? existe. Ou seja, porque digo assim, se eu disser que a igreja é do terceiro setor, porque ela não tem uma finalidade econômica, tá certo. A igreja não tem finalidade econômica, ela é uma organização do terceiro setor sem finalidade econômica. Então, nesse sentido, ela se encaixa de maneira pura e integral nessa definição, né? Nessa definição. Mas essa definição tem essas nuances aí. Então, as organizações do terceiro setor reúnem organizações de caráter não governamental, não são geridas, não há qualquer ingerência ou gerência por parte do governo e também não há finalidade lucrativa. Então, isso vai caracterizar o terceiro setor. Entre eles, a gente pode exemplificar fundações, a gente pode identificar instituição religiosa, organizações não governamentais. A gente pode até fazer menção, por exemplo, da Fundação Altino Ventura, que é uma fundação do terceiro setor, que presta um excelente serviço na área da saúde, né, da saúde pública, mas que recebe incentivo do governo. Ela não tem finalidade lucrativa, mas o fato de não ter finalidade lucrativa não quer dizer que ela não possa obter alguma forma de financiamento público e privado, ou ambos, E, entendeu? professor, isso não caracteriza uma atividade econômica, não? Não é Sem porque lucro, sem fim lucrativo. ela não tem fim lucrativo, mas Mas ela precisa da sua fonte de recurso. porque, assim, tanto para como tem que ter uma fonte, porque ela também tem funcionários, ela tem que fazer seus pagamentos, pagar aluguel, pagar prédio. Então, assim, é, é, eu acredito que ela seja ela tem atividade econômica, porém sem fins lucrativos. Lucrativo, correto, exatamente. Então, é exatamente isso. Então, esse financiamento pode ser particular, pode ser público também, como ele recebe incentivo público, né? Os órgãos de Estado financiam, em certo sentido. Pois bem, isso é para a gente tentar entender esse universo. Agora, as organizações religiosas, elas são também enquadradas na categoria de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, porque pode haver pessoas jurídicas de direito privado com finalidade de obter lucro. Então, a questão é exatamente essa. Então, a igreja é uma pessoa jurídica de direito privado, sem interesse lucrativo. Então, é sempre importante complementar essa expressão. A gente vê muita expressão, igreja, pessoa jurídica de direito privado. Beleza, não está errado, mas não está completo. Sem finalidade lucrativa.
porque existem pessoas de direito privado com finalidade lucrativa. Uma simples sociedade, então, pode ter essa finalidade. Por essas e outras, é que a igreja ela precisa se registrar para ela poder, de uma vez por todas, assumir essa personalidade que a lei garante, né? Assumir essa personalidade jurídica. Para isso, ela precisa cumprir os ritos que são exigidos pela legislação e assim poder assumir essa personalidade jurídica. Vou compartilhar outra vez aqui, a gente vai ficar nesse vai e vem. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque eu preciso fazer esse tráfego aqui. Pronto, então vamos lá. As igrejas, segundo a legislação, são como organizações pertencentes ao terceiro setor. Aqui vocês vão ver que está no slide, está lá no material. Fale, meu irmão. Professor? Pode falar. No caso, uma pergunta, por exemplo, sobre... No tocante a essa regularização, né? Como eu falei, a minha igreja, por exemplo, ela está nesse processo. Aí, quais seriam coisas assim, tipo, negativas, né? Ou consequências negativas de você não estar regulamentado? Você, antes de tudo, né, existe uma expressão bem antiga que diz que uma organização que não se organiza é um fantasma. Não tem como ter qualquer... Vocês já ouviram, né? Uma organização que não se regulariza é uma organização fantasma. Então, vocês não conseguem ter representatividade nem para exigir de uma maneira direta ou indireta, né? Cobrar algum benefício que a lei possa oferecer. Vocês vão entender, eu vou listar alguns desses aqui. Vocês não podem exigir qualquer benefício. Por exemplo, um benefício claro é que as igrejas, elas são, tributariamente falando, elas são imunes, mas para que ela possa acessar essa imunidade tributária, ela precisa assumir a sua personalidade, que é uma personalidade jurídica. Então, ela não pode acessar certos direitos e garantias enquanto ela não cumprir esse rito formal de regularização. Ou seja, ela é uma associação, ou melhor, associação não, ela é uma organização fantasma. Ela é uma organização fantasma, então ela não pode exigir, não pode requerer, né? Perde toda a sua representatividade, ou seja, perante a legislação, ela fica sem força, não tem voz e nem tem vez, é como se ela não existisse, porque é como quem nasce e não tem a oportunidade de se registrar, o seu registro de nascimento. Então, não é contado, não é contabilizado, né? E sem isso, o cara não consegue se matricular na escola, o cara não consegue uma série de outros, né, benefícios que a lei oferece. Acontece o mesmo, exatamente o mesmo com a igreja. Então, é exatamente isso. Vai continuar à margem e vai sem poder acessar direitos e garantias. Vocês vão ver que a lei oferece muitos direitos e garantias. Ô, professor, Fale, continuou. acho que eu estou perguntando um bocado hoje, né? Não, fique Mas- tranquilo. Não, é porque, assim, me chamou a atenção uma coisa. O senhor falou que uma igreja que não tem seu CNPJ, no caso, ela é uma igreja, ela é uma instituição fantasma. Uhum. Mas ela é justamente fantasma para quem controla os CNPJs, que é o governo. E nesse caso específico dessa garantia, se ela é fantasma para o governo, ela também não paga imposto, né? Ela também não paga impostos. Agora, vocês vão entender, eu vou destrinchar o estatuto aqui, quando eu começar a destrinchar o estatuto aqui, tanto essa pergunta de Matheus quanto essa sua colocação, ela vai ficar mais clara. Vai ficar mais clara, porque quando a gente tem a igreja com a sua personalidade jurídica, ela vai ter uma maior representatividade, porque ela se vai, através dos seus administradores, ela vai poder, de fato, falar em nome daquele grupo, daquela coletividade, daquela massa. Então, ela pode falar em nome daquele grupo. Quando Não, não tem essa assim, personalidade, fala, meu me irmão. perdoe. É assim, não é disso que eu estou falando. Uhum. Inclusive, até para você conseguir uma linha de crédito especial para o segmento e tudo mais, você precisa do CNPJ.
Eu estou falando assim, especificamente para a imunidade tributária. Tributária, sim, sim, sim. Se ela não tem personalidade jurídica, então não há que falar no Estado cobrar. Não tem como. Não tem como o Estado alcançá-la. Não tem como alcançá-la para cobrar. E, ao mesmo tempo, tem. Em que sentido? Se ela funciona no espaço físico, aquele espaço físico ele tem que estar regulamentado. Aí começam os entraves da lei. Por exemplo, a prefeitura pode empombar, desculpa a expressão, porque não tem o alvará para funcionar. E se não tem o alvará, é porque não fez a inspeção no Corpo de Bombeiros. Se não fez a inspeção no Corpo de Bombeiros, não tem um atestado de regularidade. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para inspecionar, porque a igreja não tem o CNPJ para fazer esse requerimento, tem que ser feito através do CNPJ. Se não tem o CNPJ para requerer um atestado de regularidade, é sinal de que ela não tem um estatuto registrado. Se ela não tem o estatuto registrado, ela é uma associação fantasma, mas não está impedida de ser responsabilizada, até penal e criminalmente. Não a pessoa jurídica, mas a pessoa física que responde por esse espaço. Entendeu que é uma cascata? De repente abriu as portas, está funcionando. Ninguém pode se importar, ninguém tá nem aí. Então, está tudo funcionando bem. Caiu um teto, caiu na cabeça do povo, teve gente ferida, teve gente morta. Aí começa. Lembra o acidente que houve anos atrás numa boate, lá pro lado do sul do país? Depois que morreu um monte de gente lá, pisoteada, queimada, não sei o quê. Aí começa logo a perguntar, tinha autorização, tinha alvará para funcionar? Esse alvará estava em dias, tinha sido inspecionado pelo bombeiro, não tinha CNPJ, para tentar encontrar alguém para responsabilizar. Se não a pessoa jurídica, mas a pessoa física. Alguém, não está regularizada juridicamente falando, não, então vai ter que encontrar algum responsável. Se não for um CNPJ, vai ser um CPF. Então, tem tudo isso aí. Então, fica meio que invisível perante a lei, porque a lei faz vista grossa. Faz vista grossa. Aí a coisa vai passando. Então, é como a gente costuma dizer, é um dizer nosso aqui, na Polícia Militar, a gente diz assim, é o se colar, colou. Enquanto estiver funcionando, enquanto ninguém estiver se importando, está dando certo, a gente vai levando. Professor, Até que, né? Fala, meu irmão. aí, enfim, a gente percebe aí a importância da legalização junto aos órgãos competentes, né? Porque um caso desse mesmo de acidente, aí se não tem personalidade jurídica, aí quem vai responder é a pessoa física, o representante está ali dentro. Isso. Alguém será responsabilizado, penalizado. E aí foi muito boa a pergunta de vocês, que a gente acabou, acho que de uma certa forma, não sei se Matheus entendeu, mas contempla muito essa questão que Matheus bem colocou. Sua igreja está funcionando lá, meu irmão, ela ainda não está registrada. Até aqui não teve nenhum problema, graças a Deus, espero que continue não tendo problema. Espero que continue não tendo esse problema. Mas se surgir um problema, aí pode ser que a situação fique pior ainda, exatamente pela ausência, né, desse aparato. Professor, mas assim, como a igreja é classificada como organização religiosa, isenta de imposto e tal, nesse caso da certificação do bombeiro, ela vai ter que pagar, né? Ou ela é isenta? Ela é isenta em aspecto tributário. Agora, existem taxas e emolumentos que ela precisa pagar. Ah, Inclusive, a igreja pode até pagar por deixar de informar. Até a Receita Federal, vocês vão ver mais na frente. Ela não é obrigada a pagar imposto de renda, etc. e tal, mas ela é obrigada a informar seus rendimentos. E se ela deixar de informar no prazo, ela é multada. Aí vai dizer, mas a igreja está pagando a Receita Federal, mas ela não está pagando o imposto. Ela a está multa, pagando né? a multa pelo descumprimento da lei, que a lei diz que ela é imune, mas ela tem a obrigação de informar o quanto que ela está arrecadando e qual é a destinação que essa arrecadação está tendo, para não configurar enriquecimento ilícito, Lavagem de dinheiro. evasão de divisa, lavagem de dinheiro, desvio de finalidade.
ela tem a obrigação de informar. Se ela deixar de informar no prazo, pode esperar que é multa, viu? Professor, assim, Pouca não. na realidade, tem muitas igrejas, de um modo geral, que eu acho que não faz a declaração do imposto de renda, não. Ela tem que ter essa declaração. Vocês vão ver como é que funciona, a gente vai ver. Eu acho que está previsto lá para a 6ª ou 7ª aula. Bom, é isso aí. A lei, veja só, as igrejas devem ser registradas. Quem conseguiu o estatuto da sua? Quem está com esse estatuto em mãos? João, mais alguém? Antônio? Sérgio, tem alguma cópia aí? O estatuto da minha é o mesmo da de João. É a É o minha mesmo? de Sérgio. É a mesma igreja. É o mesmo, é esse mesmo. Mateus está naquela situação, né? A sua igreja está em trâmite ainda. Neto, Eu só queria lembrar uma coisa, professor. Eu não estou querendo fazer aqui o papel de, como diz o advogado, do diabo, não. Viu? certo. Porque, inclusive, eu estava olhando aqui o estatuto e, viu, João, eu me lembrei que quem desenvolveu esse estatuto foi eu e Bruno, lá no comecinho da igreja. Mas, assim, aí eu sei da importância e tudo mais. Mas eu só quero lembrar uma coisa. Quando acontece um acidente, a igreja não vai presa, não. Ou se tiver algum responsável, não vai ser a pessoa jurídica, mas a pessoa física que é responsável pela pessoa jurídica. Isso, Então, agora, assim, tem que ter uma pessoa física responsável, sendo ela registrada ou não. a igreja pode sofrer embargos, interdição, não Certamente ela deixa, vai ser fechada. ela pode Certamente sofrer. ela vai ser fechada. E, assim, eu acho que nem o nome que você não é aconselhar, se for abrir em outro lugar, nem o nome é bom copiar, porque pode dar problema. Pode dar problema. Mas é problema até com a sociedade que você se encontra, local, né? Isso. Mas com relação assim, à pessoa jurídica, eu queria só lembrar isso aí. A Mas pessoa bem jurídica lembrado, não isenta a pessoa física pessoa física. da responsabilidade pelo que acontece na igreja. Isso, bem lembrado. Neto, você conseguiu aí, não foi, Neto? Acho que Neto está aí na escuta. Ô, pastor, desculpa, eu estava falando aqui com o microfone desligado. Você tem a versão aí do estatuto, você disse, né? Acho que é uma versão digital aí, né? Do estatuto. Tenho. Pronto, então, todos estão, né, com o estatuto, com exceção de Mateus, porque é o caso à parte aí da igreja dele que está em processo aí de registro. Pronto, então a gente vai daqui a pouco fazer algumas perguntas, vocês vão ter que olhar para o estatuto de vocês. Veja só, esse título jurídico que a gente citou, organização religiosa, eu disse desde o começo, anote aí, organização religiosa. Esse título é uma conquista, porque antes da utilização da alcunha desse título de organização, as igrejas eram classificadas como associação, como uma associação qualquer. Então, era uma associação como outra qualquer. E depois, com o advento da Lei 10.825, a igreja passa a ser classificada como organização religiosa. Isso é uma conquista que a gente vai entender por que a gente deve celebrar essa conquista. Veja só, essa conquista ela foi um acréscimo ao Código Civil. O Código Civil é de 2002. No ano seguinte, em 2003, houve um acréscimo, e esse acréscimo foi exatamente para classificar ou qualificar a igreja na condição de organização religiosa, porque até então ela continuava figurando na lei como associação. Eu lembro bem, mas lembro com muita clareza, quando a gente estava em vias de aprovar o novo Código Civil, quando o novo Código Civil foi aprovado, quando o novo Código Civil estava ainda naquele espaço, né, aquela vacância da lei, onde a lei vai passar a vigorar, e como as autoridades religiosas no país se mobilizaram para poder garantir essa mudança que veio no ano seguinte, que foi exatamente tirar esse enquadramento, a igreja deixar de ser enquadrada como associação e passar a ser vista como organização religiosa. E qual é a diferença, associação e organização religiosa? Primeiro, no estatuto de vocês aí, a sua igreja consta registrada como
associação ou organização religiosa? Quem está com o estatuto aí, dá uma olhada. Organização. Isso, está atualizado. Mais alguém? Porque eu estou com 2 estatutos aqui, viu? Eu estou com o da diocese e estou da paróquia. Isso. É a organização, que é... Organização. Mais alguém consegue ver aí no seu estatuto associação ou organização religiosa? No meu caso, não precisa responder não, né, professor? Precisa não, Sérgio já respondeu. Aliás, João já respondeu. Se tiver associação, é sinal de que seu estatuto ou ele está desatualizado, ele não é um estatuto recente, ou ele pode ser um estatuto recente e mal formulado. Que quem cuidou de formular não observou essa mudança importante que houve na legislação. Professor, aí assim, eu vi aqui no material de estudo que a diferença é que a associação ela se submete às diretrizes elencadas da lei, na organização da estrutura, né? E a organização não. Mas em termos de tributação, assim, de imposto, todas as duas são isentas, todas a associação e a organização? Não, não. Somente as organizações religiosas que elas gozam de imunidade. Imunidade é diferente de isenção. A isenção pode ser pleiteada por qualquer associação. Ah, imunidade, certo. Qualquer associação pode requerer a isenção de um imposto, me isente de cobrar ou de ter que pagar esse imposto. Aí, baseado nisso. As igrejas, na letra da lei, as igrejas são imunes, ou seja, a legislação não alcança para poder cobrar. Então, a imunidade e a isenção são duas questões diferentes. Agora, a questão X entre associação e organização é que o seguinte, a organização ela tem o chamado direito à autorregulamentação. Quando as autoridades religiosas, em 2002, quando o novo Código Civil foi aprovado, que houve uma mobilização no país, padre, pastor, bispo, enfim, as autoridades religiosas, de uma maneira geral, correram, se mobilizaram, conseguiram em tempo hábil, né, um ano depois, a introdução dessa expressão, organização voltada à religião, ou desenquadramento, né? A igreja deixou de se enquadrar como associação, passando a se enquadrar como organização, foi porque eles entenderam que se isso não tivesse acontecido, as igrejas continuariam a ser vistas e tratadas como associação, não teria liberdade para fazer essa autorregulação. O que é essa autorregulação? É você poder criar e ajustar o estatuto da sua igreja de acordo com o seu doutrina, governo, a sua doutrina, a sua visão de mundo. Professor, agora, vamos supor que uma igreja, assim, o seu estatuto e uma vacilada nisso aí, em vez de colocar a organização, colocou a associação. Aí, apenas através da ata, ela altera. Aí fica enquadrado já na norma dessa autorregulação, né? Agora, com relação à Receita Federal, depois que ela fizer esse registro, ela vai ter que se reportar também à Receita Federal? Sempre. E ela vai ter que fazer, preferencialmente, se consta como associação e não como organização religiosa, a recomendação é que ela possa fazer uma revisão nesse estatuto. Faz uma revisão nesse estatuto para providenciar uma atualização e registro com essas mudanças. É preciso fazer. E sempre que há uma mudança de diretoria, uma mudança no estatuto, então, todo o procedimento é homologado no cartório e, necessariamente, você tem que informar a Receita Federal, principalmente quando você altera ali a composição da diretoria. Então, tem que ter sempre esse procedimento. Cartório, Receita Federal, cartório, Receita Federal, informando a mudança da ata da diretoria, quem responde, enfim. Mas é basicamente isso. Então, o novo Código Civil é de 2002. No ano seguinte, 2003, nós temos a Lei 10.825. Essa Lei 10.825 trouxe esse benefício da autorregulamentação.
Com isso, as igrejas elas podem criar suas normas. E as normas que a igreja vai criar no estatuto refletem sua doutrina e sua visão. A sua visão de reino, a sua visão de mundo. Então, isso só veio com a inserção, ou com a introdução de um artigo específico no novo Código Civil. E a gente vai destrinchar daqui a pouco isso aqui. Então, o Código é de 2002, a lei de 2003, ela trouxe essa mudança, ela substituiu, né? Ela acrescentou a esse estatuto, e a partir daí a igreja, como organização religiosa, ela tem liberdade, certa liberdade, não é total liberdade não, viu? Tem o escopo da lei, mas dentro desse escopo da lei ela goza de certa liberdade para poder se organizar. As associações não têm essa liberdade de organização. As associações têm que cumprir à risca não só o escopo, a moldura da lei, mas todos os seus ditames, com linhas e entrelinhas. A igreja goza dessa autorregulamentação, ela pode fazer a adaptação, ela pode fazer o ajuste. Neto, conseguiu ver aí se o teu estatuto, como é que está constando aí, associação ou organização? Professor, você pode repetir o que você perguntou agora? Eu não entendi direito. O seu estatuto aí, que você tem acesso, ele, a sua igreja está registrada como organização religiosa ou como associação? Eu reparei justamente nisso, quando você falou da mudança da legislação, porque o nosso estatuto ele foi feito depois do ano 2002. Ele fala que a igreja aqui está registrada como uma associação civil de natureza religiosa sem fins lucrativos. Qual foi a data específica, Neto? Tem aí, você consegue ver? Se foi, deixa eu dizer um negócio para vocês. Se foi criado nesse vácuo entre 2002 e 2003, e a expressão... Como é que repete a expressão, Neto? A expressão que está aqui, ele fala, né? A Igreja Comunitária das Acácias, com sede na BR-408, km 66, sem número, e foro na cidade do Carpina, denominada Igreja do Estatuto, fundada em 4 de maio de 2011, organizada e de conformidade com os princípios da Declaração Doutrinária das Igrejas Comunitárias Brasileiras, é uma associação civil de natureza religiosa sem fins lucrativos, constituída de pessoas sem distinção de raça, cor, sexo, idade ou condição social, por tempo indeterminado. Aí eu fiquei pensando justamente porque, como você tinha falado, essa legislação aí ela é de 2002, 2003, né? Isso. Só que eu lembro de que esse estatuto aqui foi aprovado, a situação da igreja só foi regularizada depois do ano de 2011. Acho que foi em 2013 que foi tudo regularizado, no sentido de começar a registrar o CNPJ, organizar o estatuto e tudo mais. Aí é por isso que eu fiquei nessa dúvida, se eles colocaram, se o termo está correto ou se é um termo intercambiável com a organização. Eu estou vendo, é a primeira vez que eu estou vendo esse termo, mas é como se ele pegasse a noção de associação e juntasse, e por algum motivo, ele fizesse essa junção com a ideia de organização sem fins lucrativos. Talvez, eu não sei se a época, talvez isso vai muito, acredito que se teve um suporte de um advogado, algum motivo, alguma razão ele teve para poder fazer essa ligação, né, para fazer essa junção. Mas, na prática, hoje, basta utilizar a expressão organização religiosa. Já está bem pacificado, bem massificado e pacificado, e deve ter essa classificação de organização religiosa. Mas eu vejo que houve essa junção, né? E aí foi por algum motivo que eu desconheço, né? Só perguntando. Mas acredito que com o auxílio de algum advogado, ele tentou, de alguma forma, fazer essa conexão, né? Pegou uma noção de associação e uma noção
de organização sem fins lucrativos, né? Tentou fazer essa fusão. Mas A vocês vão intenção ver dele que é para ficar imune. algum motivo houve que aí a gente não tem como saber, não sei se a gente investigar, mas é, é algo atípico, né? Eu não tinha visto ainda. O que eu tinha comumente a gente vê ou está lá classificado como associação erroneamente, né? Ou já está totalmente enquadrado explicitamente na condição de organização religiosa. Mas isso é uma nuance nova para mim, nesse aspecto. Mas, como você mencionou aí, é um registro recente, já depois, né, do advento do novo Código Civil. Pois bem, a igreja registrada como organização religiosa usufruindo do direito de autorregulamentação. Isso é uma conquista, e houve muita mobilização, lembro muito bem a época. Eu lembro até que houve uma confusão. Nessa época da mudança, eu estava encaminhando um processo para registro de um estatuto de uma igreja lá de Recife. E os cartórios mesmo, nossa, mesmo com o auxílio de um advogado, havia uma discordância, batia um pouco cabeça sem saber como enquadrar. Então, demorou um pouquinho para a coisa chegar assim, a essa clareza que a gente tem hoje. Não havia esse consenso. Bota associação, não, mas não é mais associação, é organização, enfim, como é que fica? É organização, associação, e ficou nessa peleja aí. Mas hoje está bem pacificado, tá bom? Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela para a gente avançar. Se vocês quiserem entender melhor essa questão de direito público, direito privado, tem esse material que está lá no slide, vocês vão poder consultar e ter um resumo melhor, uma visão melhor disso aí. Vamos lá. Já vimos isto aqui, Código Civil, que é de 2002, a Lei 10.406, que é o novo Código Civil brasileiro, ela foi sancionada em janeiro de 2002. A igreja deve ser registrada como organização religiosa para que, acima de tudo, ela possa gozar da liberdade de criar e organizar, que as associações não possuem. E essa liberdade é para ela poder exatamente cumprir o que diz a sua doutrina e a sua cosmovisão. Então, com base nessa doutrina e cosmovisão, o direito de autorregulação garante essa forma de organização, que é uma conquista das organizações religiosas. Já as associações, elas são obrigadas a estabelecer uma forma de organização com base única nas diretrizes que estão elencadas na lei, estão listadas lá, não só a moldura, né, o esboço ou o escopo lá, mas tudo que consta ali, ó, das linhas e também das entrelinhas. Sua igreja está registrada como associação ou organização religiosa, né? Bom, e agora nós chegamos a um ponto onde a gente vai tentar destrinchar parte por parte, que é exatamente a estrutura básica e o estatuto para a organização religiosa. Essa estrutura é exigida no Código Civil brasileiro. Essa estrutura é o que eu estou falando para vocês. Veja só. Essa estrutura é essa moldura, tá bom? Que todas devem ter a mesma moldura. Mas no interior, por conta desse direito de autorregulamentação, permitindo à igreja criar, estabelecer a sua forma de organização com base na sua doutrina e na sua cosmovisão, vocês vão ver nuances que distinguem um estatuto do outro. Porque tem igreja que a sua forma de governo é mais presbiterial, outra é mais episcopal, outra é mais congregacional, entre outras questões de confissão de fé, sua visão de mundo, de reino. Então, vocês vão ver que existem essas peculiaridades que são próprias de uma organização religiosa. Por quê? Porque a organização religiosa goza desse direito de autorregulamentação, tendo a liberdade de estabelecer sua forma de organização. Entretanto, não pode descumprir essa moldura aí. Ela tem que observar essa moldura. E é isso que a gente vai ver, que essa moldura ela é uma estrutura básica
para o estatuto de uma igreja. E essa estrutura básica está lá no Código Civil Brasileiro, no artigo 46. Aí o artigo 46, ele vai estabelecer, eu vou mostrar e a gente vai discutir algumas dessas questões aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar. Estrutura básica do estatuto para uma organização religiosa. Código Civil Brasileiro, artigo 46. O registro deve declarar o seguinte, o registro é o estatuto. Quando você for registrar, o advogado vai observar, o cartório vai observar se isso aqui está sendo cumprido, né? Conforme diz a lei. Que seria a denominação, a finalidade, a sede, né? O lugar onde a igreja vai funcionar, por quanto tempo, o tempo de duração, né? Por quanto tempo vai durar essa instituição, o tempo determinado, ou tem prazo para acabar, o fundo social, a forma com a qual ela vai gerir, né? Ela vai, os recursos por onde vão entrar. Então, qual é o seu nome? Com que finalidade ela existe? Onde está situada a sua sede? Por quanto tempo ela existe e vai funcionar? Como ou de onde virão os recursos que vão fazer com que a máquina agile, né? Que possa, de fato, funcionar, né? É o fundo social. Quando houver. Então, já existe aqui uma flexibilização. Esse é o primeiro item, está lá na legislação. O estatuto tem que passar pela mão do advogado. O advogado tem que vistoriar, tem que assinar, senão o cartório não aceita registrar. Tem que ter assessoria jurídica. Então, não existe enviar estatuto para registrar sem a revisão e assinatura de um advogado com o registro na OAB. Então, o advogado ele vai tentar analisar essas nuances da lei. Então, essa é uma das, tá bom? É o primeiro item, que está lá no artigo 46. Segundo, o nome, a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. O que é isso? Não somente o nome da instituição, mas também deve constar para registrar nome completo, CPF, a data de nascimento, a profissão, o que mais? É o que a gente chama de qualificação. Os diretores ou fundadores precisam estar qualificados, nome completo, se é casado, se é solteiro, qual é a profissão, enfim, dados que vão servir para qualificar essas pessoas. Então, não é simplesmente colocar Gleibson Ricardo Oliveira. Pode ter outro Gleibson Ricardo Oliveira. Então, é Gleibson Ricardo Oliveira, casado, CPF 024-289-124-10, profissão tal, residente em tal lugar, para qualificar e mostrar que esse que está sendo citado aqui, ele vai responder por essa instituição na condição ou no papel ou na função de. Então, tem que ficar qualificado. O advogado vai lá analisar direitinho. Quando der entrada no cartório, o responsável também vai, além de verificar se o advogado já fez a vistoria e assinou, ele vai em cima também desses elementos. Mesmo que o advogado tenha assinado, carimbado, etc. e tal, se o responsável pelo registro no cartório identificar, opa, aqui não está claro, ou deixou de cumprir esse item aqui, vai voltar para ter que corrigir. É assim que funciona. Esse é o trâmite. Vamos lá. Terceiro, ainda com base no artigo 46 do novo Código Civil, a estrutura básica do Estatuto para a Igreja. Tem que constar o modo por que se administra e representa como essa igreja é administrada e se essa igreja terá ou quem fará essa representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. Eu vou interromper o compartilhamento para a gente poder conversar sobre essa questão, tá bom? Inclusive, Sérgio mencionou essa questão aqui, há pouco tempo atrás, que a gente precisa entender essa questão. É enorme a responsabilidade de quem responde por uma igreja. Responde, olha, responde e pode ser responsabilizado, penalizado por qualquer erro de gestão.
né, que possa advir. Então, quando a gente diz que, aí no item 3, que é uma obrigação da lei, né, o artigo 46 do Código Civil, que tem que constar o modo por que se administra e representa, e essa representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, ou seja, os diretores da igreja são aqueles que possuem competência e autorização para representar a igreja. E eles representam a igreja ativa e passivamente. Quer dizer que este diretor pode ingressar com ação. Você é o sujeito ativo da ação. Ele ingressa em nome da organização. A igreja se sentiu de alguma forma prejudicada, lesada, ofendida por alguma ação de um particular, de uma outra organização, de um órgão estatal. O diretor, em nome da organização, pode ingressar com ação, pedindo direito de resposta, pedindo indenização, reparação por danos, enfim. Então, os diretores representam de forma ativa a associação. Eles podem mover a ação, tanto na justiça como fora dela, onde couber. Então, existe essa representatividade ativa de poder acionar a legislação. Fala, meu irmão. Fala, João. Professor, agora, por outro lado, né, se a igreja sofrer alguma ação trabalhista e se constate que a igreja não tem recurso, a justiça vai alcançar a conta do representante para cobrir isso aí? É o item 5. Segura aí que no item 5 você vai ter a sua resposta, viu? Aí, a gente vai comentar, mas segura aí que a sua pergunta foi boa, viu? Prepare o bolso aí, viu? Prepare o bolso aí, Antônio, Neto, Matheus, João, Sérgio, viu? Pode preparar o bolso. Severino, que também faltou. Misericórdia. Prepare o bolso, viu? Prepare o bolso, que é bronca, viu? Responder por igreja. Então, a gente falava que os diretores são aqueles que possuem a competência e autorização para representar essa pessoa jurídica que é a igreja. É uma representação ativa, quando ingressa com uma ação, que pode ser uma ação pedindo direito de resposta, pedindo alguma indenização, né? Pedindo algum ressarcimento, mas também eles podem sofrer ação. Quando ele sofre ação, ele se torna um sujeito passivo. É quando a igreja vai se sentar no banco dos réus. E quem é que representa a igreja? Os diretores. Os diretores podem sofrer, a igreja pode sofrer uma ação. Alguém pode ingressar contra a igreja, cobrando algum tipo de reparação, né, algum tipo de ressarcimento, alguma indenização, enfim. A igreja pode sofrer uma ação. E se a igreja sofre ação, ela senta no banco dos réus. Ela é sujeito passivo. Ela é que está sofrendo acusação. Então, se ela está sofrendo acusação, se ela é o ente passivo, quem vai representar essa igreja são seus diretores. Então, eles também podem sentar-se no banco dos réus. Eles podem responder, eles respondem pela igreja, tanto na esfera judicial quanto fora dela. Ou seja, é uma grande responsabilidade. Um acidente com funcionário e esse funcionário não está devidamente registrado, vai dar bronca na justiça trabalhista e olhe se no geral outro tipo de ação, até criminal, dependendo da situação. Sobra para os diretores. Então, não vale a pena arriscar, correr certos riscos, não vale a pena. Se tem funcionário, é para registrar. Se não quer registrar funcionário, contrato firma terceirizada. Cabe à firma terceirizada garantir que o registro esteja em dia e atualizado. Porque é aquela história que a gente diz, né? É o se colar, colou. Está fazendo errado, mas está dando certo, porque não houve nenhum problema até aqui. Mas se der um problema, vai pagar o velho e o novo, ou o novo e o velho. A bronca é pesada. A bronca é pesada. Então, saibam disso. São diretores, vão representar ativa e passiva. Certo? Tanto pode ingressar com ação, quanto pode sofrer. Tanto pode receber uma indenização, quanto pode ter que pagar. Quanto pode ter que pagar. Tanto pode fazer com que alguém seja sentenciado, quanto pode sofrer uma sentença. Então, tem isso aí. Então, tem que ficar muito atento a isso.
Segura aí, viu, João? Daqui a pouco a gente chega no 5. A gente vai para o 4 e a gente vai contemplar essa situação, essa sua pergunta. Se o ato também deve constar no estatuto, viu? Se o ato constitutivo, se o estatuto, ele pode ser reformado ou não, né? E se pode ser reformado, quais itens pode sofrer essa modificação? E existem cláusulas que a gente conhece, né, como cláusulas pétreas, que não podem, né, não podem ser alteradas. Então, isso também tem que constar. Esse estatuto pode ser alterado somente nestes itens aqui, ou estes itens aqui não podem sofrer alteração. Então, isso também tem que constar. E é isso que o advogado vai analisar direitinho e o cartório vai analisar direitinho. Então, isso tem que constar em todo estatuto, seja um modelo de igreja que for, seja, né, o modelo de governo que for. Isso não pode faltar, tá bom? Então, eu vou voltar lá no slide, já a gente vai entrar no ponto 5. Tá aqui, o modo por que se administra e representa ativa e passiva judicial e extrajudicialmente. Vamos lá. 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. E 5, que é exatamente essa questão, eu vou mais uma vez interromper, que o nosso irmão João bem pontuou. Veja só, deve constar do estatuto se os membros eles respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, por aqueles contratos que a igreja faz. O que é isso na prática? Quando o devedor principal, que é a igreja, quando a igreja contrata, né, seja um funcionário, seja um serviço, né, quando a igreja contrata, a igreja é o devedor principal. Isso tem que ficar claro e tem que constar do estatuto. Quando esse devedor principal, que é a igreja, deixa de cumprir com as suas obrigações legais, seja porque não tem recurso no caixa, ou porque os recursos que no caixa tem não são suficientes, quem será o devedor subsequente? O devedor subsequente, ele tem que arcar. E aí no estatuto deve constar essa responsabilidade subsidiária. Deve constar se os membros eles respondem subsidiariamente ou não. Se os diretores, somente os diretores respondem subsidiariamente ou não. O que implica Professor, dizer, diga lá, meu irmão. mas aí, no caso do jurídico, quando o estatuto é omisso, aí subentende que o subsequente vai ser os dirigentes. Os dirigentes. Os dirigentes. Se ele for omisso, tchau. Se há omissão, subsequentes são os dirigentes. Então, isso tem que constar do estatuto. O que é isso na prática? A igreja contraiu uma dívida de R$ 1.000. Chegou a data de pagar, só tem R$ 500 lá. E os outros R$ 500 vêm de onde? Se ficar claro no estatuto que cabe aos diretores, os diretores vão ter que botar a mão no bolso e completar os outros R$ 500. Nem que seja a título de empréstimo, que posteriormente a igreja possa fazer a reparação, o ressarcimento, mas tem que cumprir qualquer obrigação. Só tem R$ 500. Quem é que vai botar os outros R$ 500? Os outros diretores. Mas se consta que os associados, membros associados, também respondem subsidiariamente, então aqueles R$ 500 não vai dividir só pelos diretores, vai ser dividido por todo mundo. Aí todo mundo corre atrás, levanta e paga. Eu já vi situações em que diretores respondem subsidiariamente e a igreja não tinha como sanar, entretanto, não deixaram, né, por uma questão de fraternidade, de amor fraterno. A comunidade como um todo se organizou, disse assim, a gente não vai deixar os irmãos que estão na direção arcar com essa responsabilidade sozinho, não. Eles respondem por ela, mas a gente vai fazer campanha, levantar a oferta, conseguir o que necessário for, e assim cobrir essas despesas. Então, essa é uma parte que é complicada, mas Professor, tem que falar, meu irmão. eu acho que mais complicado do que a dívida legal é a dívida moral, Aí também, porque é uma igreja, viu? isso mesmo, isso mesmo. A dívida legal, a gente consegue até um empréstimo, mas a vergonha e o escândalo da dívida moral é uma coisa difícil de reparar.
E aí o senhor falou certo, falou bem, falou bem. Quando a igreja se vê numa situação dessa, eu vou dizer assim, não por irresponsabilidade, mas por questões atípicas, algo que fugiu de alguma forma do controle, e ela se vê numa situação como essa, pode Uma acontecer, pandemia, por exemplo. aí a gente dá um desconto, mas se houver má fé de quem está administrando, contrair uma dívida que não deveria ter contraído, e deixar a igreja numa situação complicada, meu irmão, esse administrador ele merece depois algum tipo de sanção. Por parte, a igreja precisa fazer isso, responsabilidade de alguma forma. Mas é isso, irmãos. Eu não sei se respondeu aí a questão que João colocou. Então, é preciso listar, o estatuto precisa informar. É uma responsabilidade subsidiária. Então, quando o devedor principal não pode pagar, opa, quem é o devedor subsequente? Quem vem depois para poder arcar com isso aí? Isso é uma responsabilidade subsidiária. E existe a responsabilidade solidária, que não é o nosso caso aqui, né? A legislação pede para listar, para registrar o estatuto essa responsabilidade subsidiária. A solidária é quando diz assim, a dívida é de todos. A dívida é de todos. Mas a igreja, na prática, como já disse a vocês, acaba agindo solidariamente. Os diretores vão responder, mas eu já vi que na prática não vai deixar. Não vai. Até porque os diretores são irmãos em Cristo, né? São líderes. E a igreja, dentro da situação, não deixa. Pelo menos até onde os exemplos que eu vi, assim, não paga porque tem que pagar, e a gente vai levantar e vai ressarcir. E assim fizeram. É Agora, isso. professor, Fala mesmo. até que ponto, até quando, no caso, nem até que ponto, até quando um determinado responsável ele leva essa responsabilidade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa é responsável pela igreja e essa pessoa gera uma dívida, no caso da igreja, né? E essa dívida, ela até começa a ser paga, de uma certa forma, mas aí essa pessoa que é responsável, que fez e começou o pagamento, ela sai da igreja. Por um motivo A, B ou C, ela sai da igreja. Tá certo? Aí, então, no caso aí, nesse caso, a dívida provocada por ela é de responsabilidade dela ou é de responsabilidade de quem fica no lugar dela? Continua sendo da pessoa jurídica, que é a igreja. Continua sendo da igreja. Agora, se a igreja entende que houve má fé daquele gestor que contraiu e não pagou, e fez além do que deveria ter feito, e se ausentou, lembra do que a gente falou? Que os diretores representam a igreja de forma ativa, judicial e extrajudicialmente? Essa igreja ela pode ingressar até na justiça com ação contra esse diretor, pedindo alguma forma de reparação. Isso pode ser movido. Certo, tudo bem, tudo bem. Essa parte eu entendi. Mas eu quero Uhum. saber assim, de quem é a responsabilidade para o pagamento da dívida? Não estou falando do que ela pode fazer posteriormente. Porque Os novos, a dívida tem que ser paga hoje, no os caso. novos diretores, os novos diretores, os novos Ok. diretores. E veja que isso é um negócio muito pesado. Vocês já pararam para perceber que o pessoal, assim, na prática, parece que tem uma música que diz assim, eu vivo sempre no mundo da lua. Responde para uma igreja, mas a ficha parece que não caiu ainda. Tem gente que parece que a ficha não caiu com relação à seriedade que é esse negócio aí, né? Vive assim, no mundo da lua, não atinou para as coisas, não. Não leva a coisa na seriedade, muitas vezes, que deveria levar, cara. Não leva as coisas na seriedade. E eu vejo muito isso acontecer, às vezes, com contratação dentro de igreja, cara. Deixa de assinar a carteira, deixa de pagar os benefícios, deixa de cumprir com a legislação, equipamento de proteção, bota o pessoal para trabalhar, enfim. Não tá, parece que a ficha não caiu, meu irmão, do peso da responsabilidade, não caiu ainda não. Então, eu acho que... Entre esse pessoal se inclui os pastores também? Não entendi, meu irmão. Repita. Entre esse pessoal que trabalha
se incluem os pastores também? Também se inclui. Então, no caso, um pastor de uma igreja, ele pode entrar na justiça contra a igreja? Pode, mas ele não vai ter êxito. Ele não vai ter êxito. Porque inclusive já existe, não somente, a legislação ela é meio lacunosa, mas já existe jurisprudência que não permite esse vínculo, não há. Então, a gente vai trabalhar isso é algo da aula 6. Não existe como configurar, do ponto de vista da lei, um vínculo que caracterize, por exemplo, que o pastor é um prestador de serviço à igreja. Ele não é. Então, a gente vai entrar na noção de ministro de confissão religiosa e exercício de vocação. E outro membro da igreja, professor? Outro membro da igreja. Tipo assim, um diácono, um ministro. Quer dizer, cada igreja tem uma forma, o dispenseiro, o obreiro. E esse pessoal, tem direito ou não? Não tem. Não tem. Pronto, é a mesma coisa do pastor, né? A mesma coisa. A mesma coisa. Eu também sempre entendi dessa forma. É a mesma No caso coisa. de tesoureiro e secretário. O membro da igreja tem não. Tem não. Tem não. Inclusive, a gente vai tratar, está na aula 6. Vocês estão tocando um ponto importante, porque a gente vai ver que a legislação foi muito cuidadosa nesse sentido. Foi muito cuidadosa nesse sentido. Então, vocês vão entender o porquê de ter membros que estão exercendo as atividades ministeriais, religiosas, espirituais e até administrativas na igreja. O porquê de ter. O porquê de ter. Não impede de ingressar, mas não tem êxito não consegue não ter êxito não. Um pastor, um diácono, não consegue ter êxito, porque a legislação não entende que foi no exercício livre de sua vocação. E é o exercício livre de sua vocação. Não tem vínculo que possa criar uma forma de reparação, indenização, enfim. Mas foi bem pontuado. Irmãos, deixa eu ver qual foi o próximo item aqui, desse esboço, né? Esboço, estrutura básica. Nós paramos no... Bom, é o 6 agora, né? Também constar as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio. Se essa organização se dissolver, o que sobrar, com quem vai ficar? Com quem vai ficar? Com aqueles que eram seus diretores, com a denominação, a arquidiocese, enfim, né? Tudo isso tem que constar. Sobrou isso aqui, né? Se dissolveu, inclusive pagou a quem devia e sobrou. E dessa sobra, quem é que vai ficar? Isso também tem que constar, né? Tem que estar claro lá. No nosso caso, fica com a diocese. A diocese, né? No caso de vocês, né? Então, é isso aí. Isso também tem que constar. Outra questão, obrigam, e aí acho que foi Sérgio que tocou, assim, foi Sérgio, foi João, veja só. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercido nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Foi Sérgio que tocou agora, veja só. Os administradores, eles são revestidos de poderes específicos. E esses poderes devem constar do estatuto, para o cara não extrapolar os limites. Se o estatuto ele é lacunoso, se o estatuto é descuidado, então o que pode acontecer é exatamente o administrador exceder no uso do poder. Então, o poder com o qual ele é revestido é um poder que deve estar bem claro e especificado lá no estatuto. Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar no limite do que foi listado, no limite do que foi indicado. E se ele extrapolar esse limite, aí sim, como eu já disse, ele extrapolou e foi embora. Mas constitui outra diretoria, e essa diretoria pode mover uma ação. Pode mover uma ação contra essa pessoa. E assim, irmão, veja só. O administrador ou os administradores têm poder para externar a vontade que está expressa lá, no estatuto.
é a vontade da igreja que está expressa no estatuto. O administrador vai externar, nem mais, nem menos. Por isso, a importância do estatuto. Está indicado no estatuto, é a vontade expressa da igreja, então o administrador vai externar, vai tornar público e vai trabalhar em favor dela. Em favor dela. Ou seja, os atos que são praticados pelo administrador estão vinculados à pessoa jurídica. No caso aqui é a igreja, que ele representa. Então, o estatuto tem que deixar a coisa bem clara, bem limitada, para o cara não achar que porque é o diretor representante legal, ele pode fazer acontecer. Daí, a autorregulação, o direito de autorregulação vai estabelecer que, dentro do estatuto, ele não pode contratar, ele não pode vender, ele não pode comprar até o limite tal, até o valor tal, ou para uma compra, uma movimentação financeira de tal valor, se faz necessário se reportar, se for uma igreja presbiteriana, ao conselho, se for uma igreja mais democrática, batista, congregacional, à assembleia, se for no caso dos irmãos da igreja episcopal, talvez, não sei, ao bispo da diocese, eu não sei como a hierarquia funciona bem entre vocês, mas isso tem que ficar claro. Por exemplo, peraí, eu sou administrador, eu vi aquele terreno ali, eu acho que ali a gente pode comprar e construir um prédio de educação religiosa, e a igreja não tem condições, aí o cara vai lá e compra, mas o estatuto já disse que não, né? Que não. Entendeu? Tudo isso tem que estar lá, bem definido para amarrar o cara. E o último item aqui, né, desse modelo de estatuto, dessa estrutura básica, é o artigo aqui, 48, que diz: se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, isso aqui, as igrejas, eu acho que não tem nenhuma igreja que seja congregacional. Os irmãos são episcopais, Neto, Mateus, Antônio, é tudo de igreja comunitária, né? Igreja presbiterial ou presbiteriana. Mas eu fui, durante 23 anos, membro e pastor de uma igreja congregacional, que é um governo democrático, como uma igreja batista, né? E a Assembleia é quem governa e preside a igreja. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, a massa é quem comanda, é quem controla, as decisões serão tomadas pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser diversamente, de forma contrária. Então, quem vai organizar o estatuto, se for de uma igreja congregacional, de governo, como é que a gente diz, democrático, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, já pensou, você vai para uma reunião onde vai ser tomada uma importante decisão, e essa importante decisão pode ser tomada pela maioria de votos dos presentes. Essa igreja tem 100 membros, presta atenção, tem 100 membros, dos 100, somente 50 comparecem, e dos 50, 50% mais um, que equivale a 25 mais um, ou seja, 26, toma uma decisão. Tomou uma decisão que foi quase de um quarto. Um quarto do todo decidiu por todo mundo. Se não tivesse... Diga lá, meu irmão. Nós vemos muito isso em condomínio, né? Vai se decidir uma taxa, um negócio, aí vai a minoria, quando a gente vê, estoura na taxa do condomínio, taxa extra. Aí o cara não participou da reunião, subentende que aprovou. Isso, e se está lá no estatuto que o que vale é o voto da maioria dos presentes, se o cara deixou de ir, o cara abriu mão de tomar parte naquela decisão. Aí veja que coisa absurda, tem 100 condôminos, só comparecem 50, dos 50 basta a metade mais um, que é 25 mais um, ou seja, basta 26. 26 decidem por 74. Né? O meu de condomínio só vai 5, professor. Dos Pior 100. ainda. Pior ainda.
Aí, as igrejas congregacionais e batistas, elas tomam cuidado, elas trabalham muito bem essa questão da composição do quórum para informar que, em primeira convocação, a Assembleia só deve funcionar com a totalidade de seus membros. Em segunda convocação, pode funcionar com 3/4. Em terceira convocação, após 30, 40, 50 minutos, pode funcionar com 2/4 dos membros. E aí ela vai tomando esse cuidado exatamente para tentar garantir uma composição de quórum que não aconteça um negócio desse. Então, é mais delicado quando o assunto é uma igreja democrática ou congregacional, como a igreja congregacional dos batistas. Então, essa parte aqui é uma parte que gera uma atenção, um cuidado redobrado para uma igreja congregacional. E graças a Deus que nós temos aqui, que nós já falamos anteriormente aqui, né, que é esse direito de autorregulamentação. Porque se nós não tivéssemos o direito de autorregulamentação, as igrejas que mais iriam sofrer o abalo disso tudo aí, eu acho que na prática seriam as igrejas democráticas, como os congregacionais e batistas. Ia ser um problema grande, um problema sério. Bom, então, irmãos, nós temos aqui o que é uma estrutura básica, o mínimo que deve constar do estatuto para que esse estatuto se possa registrar. Esse é o mínimo, essa é a estrutura básica. Vocês precisam olhar para o estatuto de vocês e ver se essa estrutura, eu acredito que sim, ela está contemplada. E talvez ela esteja contemplada, mas com títulos diferentes. Pode ser que um título, em vez de fins, pode constar objetivos. Em vez de sede, pode constar o local em que vai funcionar. Em vez de tempo de duração, a sua vigência. Então, pode mudar um termo ou outro, mas a ideia que existe por trás, ela está sendo contemplada, atendida aí. Vou fazer uma pausa. Deixa eu compartilhar a tela só para colocar no ponto onde a gente parou aqui. Pronto. Avançamos por aqui. Isso aqui também. Isso também. Pegamos. Pronto. A gente vai ver daqui a pouco isso aqui. Um modelo de estatuto com adequações que contemplam a identidade histórica e doutrinária da igreja sem ferir a legislação. A gente vai tratar disso. E agora, irmãos, eu queria que, se vocês pudessem, se todos pudessem abrir a câmera nesse momento, eu queria olhar para o rosto de vocês. Se Matheus puder, se Neto puder, eu quero fazer uma pergunta olhando cara crachado, olhando para o rosto de vocês. Se puderem, eu agradeço. Nós estamos numa fase da disciplina que é um pouco cansativa. Eu preciso do feedback de vocês. Se o Matheus e o Neto puderem aí abrir a câmera, eu agradeço. Pelo menos por uns 5 minutinhos. Estão aí na escuta ainda? Matheus, Neto. Será que estão? Olha a hora da chamada aí, vão levar a pauta. Matheus está por aí? O microfone de Matheus está aberto. Neto, Presente aqui, professor. pode mostrar, pode nos dar o ar da graça. A gente pode abrir a câmera um minutinho só? Nossa, deixa eu pôr uma camisa aqui que eu tava Bota aí a camisa, bota. confortável. Bota que ninguém quer ver seu corpo musculoso, não. Matheus, tá Dá na... para não fazer feito um deputado que estava participando de uma reunião de órgãos, né? Paletó, quando ele se levanta. Cuidado aí. Matheus, tá na escuta aí, Matheus? Vocês devem perceber que parece que o caldo está engrossando da matéria, né? O caldo está engrossando, né? A gente está tratando de questões que vai dando uma certa substância, consistência. E aí eu preciso do feedback de vocês, né? Isso, Aqui, né? professor. Beleza. Matheus está por aí, Matheus? Não sei se está lá na escuta.
Antônio, diz para mim, diante de tudo que a gente já vivenciou, esse é o terceiro encontro. O que é que a disciplina tem contribuído para a tua formação pessoal e ministerial? E que sugestões você pode trazer para a gente aqui na disciplina? Pastor, a gente está na terceira aula aí, né? E Isso. assim, essas 3 semanas de aula, assim, tem me trazido um aprendizado assim único. E assim, é uma área que eu nunca parei para pensar e nunca assim, parei para analisar, nem sequer por um momento da minha vida. Vai fazer 9 anos já de conversão. E assim, eu não sabia que a igreja tinha essa parte tão importante assim, e que se for negligenciada, pode comprometer assim o templo em si. Não digo, eu não falo na questão da igreja do Senhor, que isso não vai parar a igreja, né? A igreja ela Uhum. continua, mas isso pode trazer danos trágicos para a congregação em si, né? E compreender a importância de ter uma boa administração na igreja, ter pessoas competentes, pessoas que são colocadas lá com responsabilidades, isso assim me trouxe a importância e ver que muitas igrejas ao nosso redor, e eu olho para a minha congregação em si, às vezes eu vejo como algo muito escanteado, algo que muitas vezes está do lado. Por exemplo, eu perguntei sobre a questão do estatuto ao meu pastor, e ele, assim, ele não sabia por onde estava, ele não sabia como conseguir, e daí tive que mover e-mails, falar com um, falar com outro, para tentar conseguir. E, assim, eu vejo que isso não é algo tão... não é uma prioridade para a administração da igreja. Hoje, por exemplo, eu não sei dizer quem é o secretário da minha igreja. Eu sei dizer quem é o tesoureiro, porque é o meu próprio pastor. Mas eu não sei dizer quem é o secretário, quem é o líder do conselho, mas aqui no estatuto tem dizendo quem cumpre essa parte e quem cumpre outra. Hoje eu não sei dizer. Então, olhando para essa matéria em si, eu vejo a importância da gente poder estar por dentro disso. Isso, para mim, tudo aqui é algo novo. Não tem nada que eu não vou chegar aqui e dizer que eu sei disso, eu sei daquilo que eu não sei. Eu estou aprendendo agora. Eu estou como uma criança recém-nascida no colo, mamando nos seios da mãe, né? E eu estou como essa pessoa aqui hoje, aprendendo isso e vendo a importância, né? E outra coisa importante é que se eu não prestar atenção nesse momento aqui, se eu não me dedicar, se eu não reservar esse momento aqui como algo único e de extrema importância para a minha vida pessoal e ministerial, eu vou perder essa oportunidade de aprender algo tão precioso como a parte administrativa da igreja, né? Muitas vezes a gente está tão preocupado com a área ministerial no quesito espiritual, que também é muito importante, e às vezes a gente esquece dessa área e dessa parte que é tão importante também na igreja, que, ao meu ver, tem que andar lado a lado com a área espiritual, né? A área administrativa, que também faz parte. Então, assim, tem contribuído muito. Eu sei que a gente está no começo aí da aula, no quesito de matéria, né? A gente está chegando já na metade já, mas que tem contribuído, de fato, muito para a minha vida ministerial, para a minha vida pessoal também. E eu tenho aprendido muito, viu? A aula de hoje, assim, para mim, muitas vezes eu não consigo contribuir de forma direta, porque, como eu falei, eu ainda estou aprendendo, ainda estou nos braços, ainda recebendo os primeiros alimentos, mas tem contribuído muito, eu tenho aprendido muito e vendo a importância desse outro lado da administração da igreja, né? Eu digo sempre que é um choque de realidade, né? Deparar com essa disciplina é um choque de realidade. Acaba meio que mudando um pouco aquela visão romântica que às vezes a gente tem. Mas é necessário a gente passar por isso aí. Mas boa a sua fala, Antônio, né? Muito boa. Eu desejo que a sua igreja, com a sua ajuda, né? Com o seu esforço também, possa ajustar questões da área administrativa. Embora você já deixou claro que não é a sua pretensão lidar, mas quando você puder falar em favor de uma melhora no aspecto administrativo, seja essa voz, né, que fala em favor dessa melhora. Todos vão sair ganhando com isso. É Meu isso que eu irmão pretendo, João, fale, fale. é isso que eu Fale. pretendo fazer, né, pastor? Porque, assim,
eu não vou ser o salvador da pátria, né? Mas, assim, lógico, todos nós, a gente pode contribuir de alguma forma para que a igreja avance, né? Tanto na questão ministerial quanto na questão administrativa. E a gente, por exemplo, eu não posso estar numa matéria tão rica como essa, de extrema importância, que aparentemente parece que é algo, né, que não é espiritual, que é algo humano, vamos dizer assim, mas, assim, eu não posso estar numa aula como essa, numa matéria como essa, aprendendo o que estou aprendendo, e eu sei que vou aprender muitas coisas ainda, e quando for na hora de colocar em prática, eu simplesmente cumprir com essa demanda aqui, que é passar na matéria e esquecer, né? Mas, pelo contrário, eu poder aplicar isso na minha vida pessoal e, consequentemente, na minha congregação e poder analisar os pontos e os lugares que estão em deficiência, que estão com problemas na administração, quer seja na administração por parte da minha liderança, e eu poder contribuir de alguma forma, não assim, não querendo ser autoridade, mas poder analisar, chamar para conversar e aí, vamos olhar esse ponto aqui. Como é que esse ponto aqui está acontecendo? Por que está acontecendo assim? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso daqui? O que é que eu posso fazer para contribuir de alguma forma para que isso daqui melhore? Para que esse ponto aqui melhore e a igreja não seja prejudicada negligenciando esse ponto. E eu poder ser um canal de bênção na vida da minha congregação, né? Então, eu Amém. preciso contribuir de alguma forma, sendo alguém que vai acrescentar, e não alguém que vai fazer vista grossa e tratar essa parte da igreja como algo sem muita importância, né? Vendo que a igreja, essa parte é uma parte importante, sabe? E essa parte sendo bem ajustada, essa parte sendo eficaz no seu trabalho, com certeza vai favorecer toda a congregação, né? E eu digo mais, quando a administração da igreja é mal, quando a sua área administrativa ela é mal, consequentemente, o procedimento da igreja também vai mal, né? Por exemplo, uma igreja endividada, ela não afeta só a parte administrativa, mas ela afeta como um todo, né? Porque isso também afeta o ser humano em si. Por exemplo, alguém que sabe que a igreja está com um problema de endividamento, não tem como a pessoa ficar em paz ou tranquila. Isso afeta também o espiritual do ser humano como um todo, né? Da igreja. É verdade. Bem pontuado. E é coisa que, se tem uma direção que é séria, é de perder o sono, viu? É de perder o sono. Uma vez prestei assessoria para uma igreja em Recife, que essa igreja ela tinha uma dívida na Receita Federal, não era dívida de imposto, era dívida por falta de informação, porque não cumpriu os prazos anuais para prestar a declaração. E essa igreja sequer sabia que existiam essas dívidas. Foi descoberta assim, acidentalmente, e as dívidas estavam aumentando a ponto a qualquer momento, a Receita Federal poderia protestar, poderia mover com mover uma ação contra a igreja, protestar aquela dívida, por falta de conhecimento, não foi por má fé, não, por falta de conhecimento. E começou a tirar o sono do pastor da igreja, e ele conseguiu, graças a Deus, né? Não tinha recurso em caixa, mas reuniu a igreja, contou a história, passou a situação, ele herdou a igreja naquela situação e conseguiu regularizar toda a situação, mas daí para frente serviu de lição para a igreja, e a igreja foi mais atenta nessas questões. Meu irmão João, fala para a gente o que tem sido até aqui, o que tem sido bom, o que tem contribuído. Apesar de eu ter um conhecimento, né? Porque, assim, eu trabalhei, quando eu me aposentei, eu trabalhei os últimos 15 anos como gerente de pessoa jurídica. Eu trabalhava muito com essa documentação na abertura de conta, de contrato social, de estatuto, de atas, de posse, de ata de fundação, de tudo isso. Então, eu tenho uma familiaridade mais, assim, boa nesse sentido. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem muito algo a aprender, porque eu até registrei na atividade que, assim, durante meu tempo de trabalho, eu nunca vi uma empresa, quando ele apresentava para mim uma alteração contratual, apresentar que também se reportou à Receita Federal a respeito disso. Eu acho que ele subentendiam que fazendo só isso na junta comercial, eu não sei se a junta comercial é online, de forma que a Receita busca essa informação, mas no caso de associação e outras coisas que é no registro cartorário, o cartório não é online. Ele nunca me apresentava isso da Receita Federal, e isso me chamou a atenção. O que é engraçado, João, é que hoje, me desculpe interromper, é que hoje
existe uma maior integração entre os órgãos e muitas informações são passadas quase que de maneira automática, mas a informação passada não é o mesmo de ter uma informação averbada. Não é o mesmo, entendeu? Então, você precisa comparecer ao órgão para poder fazer a averbação daquela informação. Então, muitos deixam de fazer por essas questões. E uma outra coisa também que eu desconhecia era no caso do regimento interno, né? Ele poderia estar num documento à parte. Eu entendi até um certo momento que, obrigatoriamente, ele tem que constar no estatuto. Mas aí eu estou percebendo que se o estatuto tiver alguma falta disso aí, o regimento interno pode suprir essa lacuna. E essa aí eu não tinha essa informação, não. Aí a gente vai, aos pouquinhos, aumentando a bagagem, né, de conhecimento. E aí, está dentro do assunto de hoje, e aí você trouxe algo muito interessante, porque o estatuto, está dentro do assunto de hoje, viu? Muito bom. O estatuto é o documento obrigatório. E para a gente registrar, basta a gente observar essa estrutura básica. Veja que essa estrutura básica da lei, em momento algum, mencionou que deve se transcrever ou que a igreja deve ter um regimento interno. O que implica dizer que o estatuto ele é obrigatório, o regimento interno, não. Por isso que eu entendi, né, que o regimento interno ele não é obrigatório exatamente por conta disso, que pode constar lá e pode não, né? Então, se já consta, ele não é exigido. O regimento interno ele é facultativo, ele é muito Facultativo. importante, porque o regimento interno ele pode esclarecer coisas que no estatuto não estão tão claras assim. Ele vai preencher aquelas lacunas. Além de, o regimento interno também pode abordar questões de usos e costumes, pode ser abordado. Agora, acho que a finalidade principal do regimento interno é esclarecer o estatuto, é preencher lacunas, e não lidar base necessariamente com questões de usos e costumes. Agora, presta atenção, como eu vivi esses dois momentos, né, do novo e do antigo Código Civil, a minha igreja de origem, onde eu nasci na fé, ela tinha um estatuto, e foi um estatuto que foi registrado, parecia um livro, porque era costume, era hábito registrar o estatuto junto com o regimento interno, veja só, junto com a síntese da declaração doutrinária e como era uma igreja congregacional, junto com as regras parlamentares. Ficava um documento dessa grossura. E tudo isso tem preço, porque quando tu vai registrar no cartório, o cartório vai cobrar por cada página que tu for registrar. E tu imagina, tu registrar um documento de 10 e tu registrar um documento de 100 páginas. Então, a partir daí, os pastores, com orientação clara, jurídica, assessoria de um bom advogado, começou a entender, gente, espera aí, o que é que tu vai fazer? Tu vai citar dentro do estatuto que tu vai registrar que a tua igreja tem ou pretende ter um regimento interno, pretende ter um documento onde deve constar as regras parlamentares, se tu for uma igreja que é uma igreja congregacional, que quem controla a igreja é a Assembleia, pode citar que a igreja vai adotar as regras parlamentares que constam em tal lugar. A igreja vai adotar futuramente um regimento interno para tratar de questões que lacunosas ou explicar com mais clareza o estatuto. A igreja vai adotar como declaração de fé a Confissão de Westminster. Então, tu pode fazer dentro do estatuto referência a esses documentos, mas não transcrever, não trazer para dentro. Senão o custo para registro vai lá para cima. E o cartório quer saber não, meu filho. Quanto mais papel tiver, mais dinheiro está entrando. O custo Aí uma outra coisa, pastor, que me chamou a atenção também é que é um negócio tão natural que você passa despercebido e eu vou alertar a minha igreja com relação a esse negócio do órgão do bombeiro, porque assim não existe um extintor, não existe nada, não existe nenhum certificado, de repente um incêndio qualquer lá, não tem assim porta de emergência de saída, não tem nada tal. Então assim é preciso que a gente estude, que assim Deus protege, mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, a nossa parte, né? A gente fala muito, a gente está num momento aqui de
no nosso país, né, a gente está às vésperas de uma eleição aí presidencial de segundo turno. A gente sabe que o clima está tenso, não é de agora, né? Já de algum tempo. E que existe, paira no ar, aquela ideia de que a igreja vai sofrer, ou a igreja já está sofrendo alguma forma de perseguição, enfim. Mas entendam que se a igreja aberta e declaradamente vinha sofrer algum tipo de perseguição, vai ser, a princípio, um cerco legislativo. A legislação vai apertar, e quando a legislação vai apertar, vai pegar muita igreja que não está devidamente enquadrada. Aí, se houver esse tipo de perseguição, pode ficar certo que vão tentar caçar a imunidade tributária, cercear direito de se reunir, enfim. Então, vai ser tudo à base da lei, à base da lei. Então, veja a importância de estar antenado com essas questões da lei. Pode terminar, irmão João. Aí, assim, essa matéria é de suma importância, né? Porque são coisas que estão no dia a dia, que é para se respeitar, e por falta de conhecimento a gente passa por cima e vai empurrando com a barriga, né? Mas que nós que estamos tomando conhecimento e pretendemos estar na frente, é necessário que nós tomemos conhecimento se existe estatuto, se está registrado, se tudo está em conformidade com as normas e as exigências da lei competente, né? É verdade, é verdade. Agora, deixa eu ouvir Neto. Neto, o que é que tem sido, o que é que tem contribuído aí com a tua formação pessoal e ministerial, como tem sido até aqui, e as sugestões para a gente? Tem sido bem interessante, né? Eu estava lendo quando o senhor falou sobre aquela questão da dúvida que eu tive a diferença do termo que estava no estatuto da minha igreja. Eu fui até pesquisar um pouco e eu Uhum. percebi que muitas igrejas acabam tendo problemas, inclusive legais, por não estarem registradas da maneira correta. Não terem nem sequer alguns um CNPJ, simplesmente tá ali, mas eu tenho entendido a importância que a igreja tem com a esfera civil. Nós não somos desse mundo, mas a gente está vivendo aqui nesse mundo. Então, nós precisamos estar submetidos às regras que a sociedade, no caso, coloca, o Estado impõe, sobre o funcionamento das coisas que tocam a vida civil. E a igreja, ela também tem a ver com a vida civil. Você está falando de uma organização que recebe recursos, que transfere recursos, que pode adquirir imóveis, e tem cláusulas que não permitem, por exemplo, que prédios, templos religiosos, que são propriedade inalienável, ou seja, se a Receita Federal for atrás, ela não pode tomar o templo de uma igreja. Então, toda essa questão administrativa, ela tem que fazer parte da rotina da igreja. A igreja precisa entender que não é só existir, existe um funcionamento correto para essas coisas. Eu acho que essa disciplina tem aberto muito os meus olhos para isso, sobre a importância de a igreja estar submetida a uma boa administração. Não somente uma administração no sentido espiritual, ter uma liderança fiel, uma liderança realmente firme na palavra, mas também de ter todas as suas pendências para com o Estado bem administradas, né? Até para que o senhor tenha me mostrado muito o risco que a igreja cai de dar um mau testemunho para a sociedade como uma organização que funciona de uma maneira ilegítima, que está ali recebendo fundos e não faz as coisas direito para não ter que se submeter a algumas coisas, né? Mas eu achei bem interessante. Eu acho que essa matéria superou minhas expectativas. Confesso que na primeira aula eu não achei que ia ser assim, mas tem sido muito bom poder aprender e ouvir mais, né, alguns conselhos sobre como lidar com a administração da igreja a partir dessa outra perspectiva. Ok, gente. Repito, viu? Se quiserem se aprofundar, pode depois conversar no privado que eu vou indicar obras recentes, mesmo que você não tenha aquele interesse de cuidar especificamente dessa área de administração, mas é importante, se deseja se aprofundar, ter acesso a esse material. Só perguntar depois, eu indico para vocês. Nosso irmão Sérgio,
Antes disso, o Matheus avisou que está com uma dificuldade na internet. Não sei se o Matheus está conseguindo ainda nos ouvir aqui, mas tranquilo, Matheus. Se você não conseguir interagir bem, ele está dizendo que tá ruim a internet para ele. Mas a gente segue daqui. Irmão Sérgio. Bom, professor, com relação à administração, eu acho que, além de ser fundamental, é bíblico, né? Quando a gente lê, por exemplo, Lucas 14, 28 a 30, quando nós vemos assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, isso diz muito para mim também na área da administração. Ou seja, se você não administra bem, você vai acabar ficando pelo caminho com relação a isso daí. E a parte legal que nós vimos hoje, não é? Que nós começamos a ver, acredito que hoje, de uma maneira mais, assim, mais direta, faz parte também da administração. E é uma parte importantíssima. É muito importante, não é? Qualquer Verdade. coisa que você faça, quando você não segue a lei de maneira correta, uma hora, de um jeito ou de outro, você vai sofrer algum tipo de sanção. De uma forma ou de outra, você não vai conseguir terminar a sua obra. Ou vai correr o risco de ter que fazer isso nas carreiras, o que normalmente não é uma coisa boa. E ainda tem mais, isso daí mostra que você não é um bom administrador, porque você não cuidou da parte administrativa da sua igreja, né? E se você não consegue fazer isso assim de maneira bem feita, eu acredito que fica até mais difícil você fazer todo o resto de maneira bem feita. Então, assim, eu não gosto de burocracia, não gosto. Até pela minha profissão, burocracia não combina muito comigo. Combina. E administração é uma coisa que tem muita burocracia, realmente tem. Você tem leis, você, como o senhor falou, tem lacunas, você tem que estar sempre prestando atenção nessas coisas, mas nós precisamos sempre estar atento e fazer isso de maneira eficaz para a igreja. Porque eu acredito que faz parte também da base, para que você possa fazer o que é principal. Eu não acho que a administração seja o principal de uma igreja, mas ela é fundamental porque ela cria uma base de segurança para que você possa fazer o fundamental, para que você possa pregar a Cristo de maneira tranquila, mais tranquila. É verdade. Eu queria encerrar contando para vocês aqui um caso, que é um caso verídico. Eu queria depois contar esse caso aqui, tem a ver com a administração, se vocês pudessem rapidamente, mas que os que desejarem opinar. Eu sei de uma igreja aqui em Carpina, esse fato aconteceu, eu presenciei, que é uma igreja que ela tem qualquer semelhança, é mera coincidência, viu? Não foi na igreja de nenhum de vocês aqui, não. Essa igreja ela tem 3 pisos, né? O piso térreo, o primeiro e o segundo, né? Nesse segundo andar, que é um salão que ela usa geralmente para realizar festas, é um salão bem amplo, e esse salão tem uma coberta. E durante um inverno, não desse ano, mas anos anteriores, né? Durante o inverno rigoroso, houve vazamento muito, né? Ou seja, problemas na coberta desse segundo piso, de tal maneira que o vazamento trouxe infiltração, a água escorreu pelas paredes, a água invadiu o segundo piso, a água passou para os pisos que estavam logo mais abaixo, chegando inclusive na nave do templo e causando problema, né? Porque lá embaixo tem equipamento, tem mobiliário, etc, etc, etc.
E aí, como era inverno, não tinha muito o que fazer, só solução paliativa para tentar evitar um prejuízo maior. E, por fim, o inverno passou e a diretoria responsável, né, pela gestão, depois do inverno ter passado, optou em fazer uma reforma. Agora, o curioso, que o irmão Sérgio é engenheiro, eu posso estar até enganado na minha visão, mas o senhor, com a sua experiência, vai poder opinar melhor. O curioso é que depois que o inverno passou e tudo acabou, né? A diretoria decide pintar o templo de baixo para cima, o primeiro piso, a nave do templo, o primeiro e o segundo. Não somente pintar, decidiu trocar algumas portas e janelas e também climatizar. E nada foi feito na coberta. E se gastou uma grande soma de dinheiro, pintando, trocando porta de janela e climatizando, e nada foi feito na coberta. O que é que os irmãos imaginam que aconteceu no inverno seguinte? A mesma coisa, né? Tragédia. É, Isso é ou não é um problema de gestão? é um problema Má de gestão. administração. É um problema de gestão. É, eu posso até dizer assim, que eu acredito que nesse caso aí é uma coisa tão gritante que é pura falta de conhecimento e assim, não buscar quem tem conhecimento. Não. Qual é o problema? Porque normalmente o pensamento é isso. Qual é o problema? O problema é o tempo. Por quê? Porque é lá que nós nos reunimos, é lá que nós estamos, então vamos arrumar o tempo. Né? Mas só que acontece que, se você não consertar a base do problema, esse problema vai voltar e vai voltar, e vai voltar cada vez mais sério. O risco de acidente é muito maior, Muito maior. né? O risco de acidente é muito maior, e dessa maneira é assim que nascem as tragédias, para resumir. As tragédias nascem dessa forma. E quando se mexe com água, e como o senhor pontuou aí com equipamentos, você também tem outra parte que tem que ser muito verificada. E eu duvido que, se fizeram isso daí, verificaram, que é a parte elétrica da igreja. Parte elétrica da igreja. Porque se tiver vazamento, tem que se ver se esse vazamento pegou algum conduíte, alguma caixa, alguma coisa desse tipo, e providenciar. E providenciar. Né? Porque, assim, não é à toa. Eu costumo dizer assim, que não é à toa que uma pessoa estuda para ser médico, o cara se forma em medicina, aí quando chega no final das contas, alguém chega e diz assim, não, eu acho que não é necessário ir no médico não, o farmacêutico vai lá e lhe passa um paliativo, um remédio, uma coisa qualquer, aí você chega e diz, aí foi no médico, não precisei não, fui ali na farmácia e fulano me passou essa medicação e deu tudo certo. Ou está dando tudo certo, ou vai dar tudo certo. Não funciona dessa maneira. Não funciona. Eu acredito que tem sim os profissionais. E, nesse caso específico, para poder orientar, bastaria alguém com alguma experiência. Experiência, né? Só bastaria alguma experiência. Não precisaria ser um engenheiro, tá certo? E nem um mestre de obras. E bastaria ser alguém com alguma experiência que dissesse, olha, pessoal, é o seguinte, se você não consertar lá em cima, não adianta nada fazer isso aqui embaixo. Se você quiser consertar em cima, arrumar tudinho em cima, pode deixar o andar no meio do jeito que está, se não tiver risco de queda, tá certo? Não tiver risco de estrutura, problema estrutural, e aí você pode fazer o que quiser embaixo. Mas primeiro, qual é a origem do problema? É o vazamento no telhado superior, né? Na coberta superior. Então, a primeira coisa que tem que fazer é a coberta superior, a coberta de cima. É assim que tem de ser feito. Porque senão não funciona. E o interessante é que, nesse caso, né, era uma diretoria, e o pastor não era dessa diretoria, né? Era a diretoria que era realmente indignada e que se encarregava de cuidar, né? Embora o pastor tivesse acesso,
mas a diretoria tinha essa força de ir lá e decidir. E foi essa decisão infeliz. E o que é pior é que nos meses seguintes teve dificuldade até mesmo de pagar em dias o salário do pastor, a pré-venda do pastor. Algumas coisas assim são problemas de gestão, para a gente ter ideia, né? Quando não são bem planejados, pode ter um efeito negativo prolongado. Precisa se sentar e calcular o preço da obra, né? Foi o que o senhor mencionou agora há pouco, bem lembrado. Exatamente. Bem lembrado, é verdade. Pois bem, meus irmãos, eu disse no começo, nem todos estavam aqui, eu disse agradecendo que eu não lembro de ter tido uma turma de administração eclesiástica que fosse tão interativa, que interagisse tanto quanto essa turma aqui. Então, isso tem enriquecido bastante. Tenho visto até o que vocês têm colocado no fórum, na plataforma, a forma como vocês estão sintonizados, estão colaborando com essa discussão. Enfim, eu acho que essa turma aqui foi uma das melhores que eu já tive a oportunidade de estar facilitando para essa disciplina. Eu fico muito grato e muito feliz, acrescentou bastante. A gente vai encerrar por hoje e na próxima semana a gente está de volta. Vocês querem fazer algum comentário? Tem algum pedido de oração específico? Hoje eu vou encerrar orando. Se vocês tiverem algum pedido de oração, eu queria que vocês manifestassem para poder orar. Professor, o senhor estiver aí fazendo suas orações, ore pela minha saúde, que está meio abalada. Eu hoje quase não assisto a aula, né? Faltou pouco. Faltou pouco. Amém, meu irmão. Vamos orar. Tem Antônio e João. Obrigado, pastor, pela nossa formatura aí, né, que vai acontecer daqui a pouco mais de um mês. E tem umas pessoas aí trabalhando na organização, para que dê tudo certo, Deus ele possa estar nos dando esse privilégio aí, né, de participar dessa formatura. Os demais irmãos aí, o Neto, o Matheus, João Luiz, o irmão Sérgio e eu também, vamos estar nos formando aí, né? Rapaz, vocês começaram o curso na pandemia, não foi? Foi. Foi, Vocês 2020. são a turma que enfrentou um momento bem conturbado, né? Vocês estão juntos aí, meu irmão, graças a Deus. Chegando ao fim. O pedido de oração é pela formatura em si, né? Amém. O pedido de oração aí, pastor, é que o Senhor continue nos capacitando, né? E capacitando também os nossos professores para que, de forma bem clara e objetiva, ele possa transmitir tudo aquilo que possa edificar a igreja do Senhor. Amém. Amém. Poxa, gente. Que bênção. Estão se formando aí, né? 3 anos, né? O instante passou. Que bênção. Que bênção mesmo. A gente está feliz por vocês. Quando for entrar na plataforma, se você não favoritou a página de login, você tem que entrar através do blog da coordenação. O site teve um problema técnico, ficou fora do ar. Não sei quanto tempo vai levar para solucionar. E aí vocês utilizam o link lá do blog da coordenação, que é o ead.sbne.blogspot.com. Já mandei lá no grupo, tá bom? Para facilitar para vocês. Mais algum pedido? Acho que Neto. Pastor, não sei, não, mas eu acessei hoje à tarde, estava tudo pegando tranquilo, perto das 5 horas na plataforma. Foi o meu também. Depois que o Que senhor bom. colocou, estava normal. Que bom, então. Que bom. Bom, boa notícia. Mais algum pedido? Então vamos orar, irmão. Vamos orar. E aí, qualquer dúvida, pode chamar no privado ou falar lá no grupo com a gente. Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos, pela interação de cada irmão, pela rica contribuição que cada um pôde trazer, pelo que o Senhor nos tem ensinado ao longo dessa disciplina, pelos desafios, porque ao nos depararmos com essas nuances que envolvem a administração da igreja, nós percebemos a importância, mas também percebemos que muitas vezes nós não temos tido êxito em algumas tomadas de decisão. Então, pedindo sabedoria para mudar essa realidade. Aquelas igrejas que estão em fase de registro, que possam, enfim, conseguir registrar, aquelas que têm um tanto quanto falhado, ou talvez negligenciado aspectos importantes da administração,
que através da vida desses irmãos, que são pastores, que aqui estão, representando suas igrejas, esses irmãos possam implementar essas mudanças para o louvor da tua glória. Pedimos aqui pela saúde do nosso irmão Sérgio, como ele bem mencionou, quase que não estaria conosco nessa reunião, nesse encontro de hoje aqui. Mas o Senhor o capacitou e ele pôde chegar. Nosso irmão Severino, que também a nós se reportou, informando o motivo de força maior que impediu a chegada dele para esse encontro, que ele possa acompanhar depois a gravação. Também quero pedir por esse grupo que está prestes a se formar, que iniciou este curso num momento bem singular da história da humanidade. Essa turma é uma turma que desbravou no meio de um tempo de incertezas. Eu acredito que tem motivos em dobro para celebrar, mais do que qualquer outra turma que passou por esse seminário, que foi se formar. Então, que eles possam externar essa gratidão e essa conquista, que eles possam tornar público, mas que o Senhor provenha o que eles necessitam para fazer uma bela festa em honra ao Senhor, para o louvor da tua glória, e que eles, uma vez capacitados aqui, possam mais e melhor servir em suas comunidades. As igrejas que estão por ele representadas, que o Senhor possa trazer o crescimento, que é o anseio do coração de cada um destes líderes, pastores, irmãos. Que o Senhor nos despeça em paz, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Segunda, se Deus quiser. Tenho sido muito abençoado, viu, por vocês, cara. Amém. Glória a Deus. A recíproca é verdadeira. Amém. Muito bom. Segunda, se Deus quiser. Boa noite para todos. Boa noite, Boa pessoal. noite, boa Deus noite. abençoe vocês. Uma ótima semana. Amém.